Fala aí pessoal, tudo bem? Aqui quem está falando é o Elder, e nesse vídeo daremos continuidade ao volume 4 da Light Novel de Overlord, Os Heróis Lizardmen. Eu espero que todos vocês curtam esse vídeo e não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho de notificação e dar aquele super like para ajudar a fortalecer o canal. E vamos para o vídeo. Overlord Volume 4, Os Heróis Lizardmen, Capítulo 3, O Exército da Morte. Enquanto Cocytus se perguntava o que assustaria alguém tão calmo quanto ele, seu olhar mudou para outra pessoa sentada na mesa dentro da sala. Ele viu Intoma descascando um talismã esfarrapado da testa. Se ela, uma talismante, estava usando um talismã, significava que já era tarde demais. Sendo esse o caso, agora era a hora de implantar seu ultimato, seu trunfo. No entanto, isso realmente atenderia aos objetivos de seu mestre? Talvez pela primeira vez Cocytus contemplou os verdadeiros motivos subjacentes de seu mestre. Ainda assim, havia apenas uma conclusão que ele poderia alcançar. Cocytus conjurou outra magia message. Preste atenção, comandante Elderlich. Ataque e mostre aos Lizardmen seu poder, o corpo ósseo, trajando um luxuoso conjunto de mantos. Mas desgastado pelo tempo, apertou um bastão retorcido em uma de suas mãos. Sua pele era uma fina camada estendida sobre o crânio, e começava a apodrecer, apresentava uma inteligência malévola dentro de seus olhos. Seu corpo irradiava energia negativa como névoa. O Magic Caster era o Elderlich em questão. Depois de receber suas ordens, a criatura Undead olhou para o pântano. Então, virou-se para os Gland Meat-Hook, brotos de carne e sangue, criaturas undiais que eram massas de pele e músculos vermelhos que estavam atrás. Para essas criações gêmeas do Ser Supremo, ele deu uma ordem: matem aqueles 3 Lizardmen. Após o recebimento dessas ordens, os 2 Gland Meat-Hook avançaram em direção aos 3 Lizardmen que estavam devastando os Cavaleiros Seletons. Mesmo os Gland Meat-Hook sendo undiados de baixo nível que só podiam atacar com força bruta, eles possuíam o poder de regeneração. Como resultado, levaria muito tempo para derrubá-los com ataques físicos. O Elderlich sentiu que os Gland Meat-Hook podiam comprar tempo suficiente para ele. Isso pode ser considerado uma estratégia tola. O Elderlich era um Magic Caster e não estava acostumado a combates corpo a corpo. Então, em circunstâncias normais, teria sido melhor manter os Gland Meat-Hook ao seu lado. No entanto, ele não podia fazer isso agora. Suas ordens foram de mostre aos Lizardmen seu poder. Portanto, ele tinha que prosseguir sozinho e destruir os Lizardmen com seu poder esmagador. O Elderlich avançou. Seu rosto se contorcia em uma forma assustadora enquanto ria. Ele sentiu que isso era como roubar doces de crianças. Ele tinha sido pessoalmente feito por Ainzo Algon, o Ser Supremo. Como resultado, ele era muito superior aos Elderliches de Nazarick. E agora, sua tarefa era demonstrar sua força aos Lizardmen. Ele jurou obter a vitória pelo nome que seu mestre lidera. Eu, Iguva, dedico minha futura vitória a ti, meu soberano. Depois de acabar com as feras zombies, os Lizardmen massagearam os ombros em fadiga e suspiraram de alívio. Havia angústia em seus rostos, mas ao mesmo tempo havia sorrisos leves. Era verdade que eles haviam sofrido muitas baixas, mas tiveram sorte apenas de ter aguentado até aqui. Se os Vab Elementals não tivessem se juntado à luta, não, se eles tivessem chegado um pouco mais tarde, a formação deles teria desmoronado, e isso teria se transformado em uma derrota. Estamos saindo, gritavam os chefes guerreiros. Era um anúncio de que eles estavam saindo da batalha. Seus corpos estavam fracos devido à fadiga, e apenas erguer suas armas exigia um grande esforço. Não era certo dizer que não estavam realmente empenhados. Eles estavam cansados, mas a batalha ainda não havia terminado. Eles tinham que tomar cuidado com os reforços do inimigo, mesmo quando eliminavam os zombies distantes. Atenção! Levem os gravemente feridos de volta à tribo, o resto de vocês se agrupem acima. O som de fogo rugindo interrompeu. Calor escaldante engolfou o ambiente, e os Vam Elementals no centro da labareda se contorceram. Quando as chamas desapareceram como se nunca tivessem existido, os 2 elementais estavam em péssimo estado. Um único ataque de fogo os destruiu pela metade. Antes que os Lizardmen pudessem gritar de surpresa, labaredas se alastraram mais uma vez. Os Vab Elementals não puderam suportar os ataques e se desintegraram no rugido infernal. Assim que os Vab Elementals, que demonstraram incrível poder contra as feras zombies, desapareceram sem deixar rastros, os rostos dos Lizardmen ficaram pálidos, incapazes de acompanhar o que estava se desdobrando diante deles. O que aconteceu? Após se darem conta que os Vab Elementals haviam sumido, tentaram desesperadamente negar essa realidade. Isso porque, se realmente fosse o caso, isso significava que havia um monstro mais poderoso vindo em sua direção. Os Lizardmen olharam confusos para os arredores, suprimindo seu medo. Assim que avistaram um Undead ao longe, uma bola de fogo mais uma vez voou de sua mão. A bola de fogo do tamanho de uma cabeça voou pelo ar em linha reta e rumou para o pelotão líder das tropas Lizardmen. Em circunstâncias normais, as chamas desapareciam ao entrar em contato com a água. No entanto, esta bola de fogo era um fenômeno mágico e desafiava a lógica. Quando a bola de fogo tocou a água, foi como se tivesse atingido uma superfície dura. Um furioso ciclone de fogo floresceu a partir do ponto de impacto. A explosão de fogo consumiu vários Lizardmen e depois desapareceu. É uma ilusão. Esse pensamento desapareceu em um instante. O cheiro de carne carbonizada flutuando no ar e os corpos de Lizardmen caídos no chão eram reais o suficiente. A criatura Undead avançava a passos lentos, tão elegantes que alguém poderia considerar como arrogância.
Esse era o caminhar de um ser poderoso, totalmente confiante em seu poder. Enquanto os Lizardmen hesitavam sobre se deveriam atacá-lo com força máxima, o mesmo modo usado para destruir os arqueiros Seletons, outra bola de fogo voou para eles. A bola de fogo explodiu violentamente, reivindicando as vidas de todos os Lizardmen no entorno em um instante. Este era um poder esmagador. Isso fez as pessoas pensarem que tudo o que aconteceu naquele momento era pouco mais que uma brincadeira. Oi! Os Lizardmen gritaram para banir o medo de seus corações. Assim que vários Lizardmen avançaram imprudentemente à frente, uma voz fria e límpida falava do que parecia ser uma distância inconcebivelmente grande. Tolos! Isso foi tudo que seu inimigo disse. Os Lizardmen foram incinerados por uma bola de fogo antes que pudessem gritar. Undyad deu um passo à frente, e mais de 100 Lizardmen imediatamente deram um passo para trás. A disparidade entre seus poderes era como uma grande muralha avançando sem parar, forçando-os a recuar. Fujam! Um grito estridente e eletrizante foi ouvido. A voz pertencia a um dos principais guerreiros. Ele é diferente dos outros. Não podemos derrotar essa coisa. Uma conclusão verdadeira. A visão majestosa do Elder Lich, avançando lentamente por si só era impressionante. Isso fez os Lizardmen se sentirem como se um vento forte estivesse soprando em sua pele. Fujam e informem os chefes e os Zaryuzu disso. Vamos tentar ganhar tempo. Outra bola de fogo explodiu e vários outros Lizardmen pereceram. Rápido! Não percam tempo. Os 5 chefes guerreiros ordenaram aos Lizardmen que fugissem, e ao mesmo tempo calcularam a distância entre eles. Eles estavam se afastando. Então, mesmo quando uma bola de fogo explodisse, pelo menos um deles seria capaz de fechar a brecha para o inimigo. Era uma tática suicida projetada para atingir esse objetivo. Depois de se espalharem, os 5 olharam um para o outro e depois correram. O inimigo estava a cerca de 100 metros de distância. Eles se desesperaram com a distância que os separava, mas mesmo assim corriam com toda a força. Isso porque mesmo que eles perecessem no meio do caminho, suas mortes ainda dariam informações úteis aos chefes e a Zaryuzu. Os Lizardmen que haviam segurado o inimigo sem esforço antes, agora voltavam correndo como uma revoada de pássaros assustados. Zaryuzu observou a cena com calma. Ou melhor, desde que este poderoso inimigo apareceu, ele estava examinando cada movimento. Sua atenção estava concentrada na criatura Undyad que poderia conjurar fogo assassino. Seus movimentos eram completamente diferentes dos inimigos irracionais de antes. Com toda a probabilidade, esse era o comandante inimigo. Quando a criatura chegou a menos de 100 metros dos 5 chefes guerreiros, ela começou a usar sua magia Fireball para executar ataques de efeito de área. Isso os forçou a se dispersar, e parecia querer queimar os chefes guerreiros até a morte enquanto corriam. Acho que tá na hora da gente ir pra cima. Zaryuzu acenou com a cabeça as palavras de Zenberu. Cruz também sinalizou em concordância. Ela estava ciente de que esta poderia ser uma batalha onde todos poderiam encontrar um final glorioso. Sim, é nossa vez. Aquela coisa é muito forte. Nosso inimigo pode muito bem ser o subordinado pessoal daquele Supremo lá, ou o comandante deste exército. Mesmo que não seja, certamente deve ser um trunfo de algum tipo. É o que parece. Não é qualquer um que pode controlar tantos Undyads assim. Como vamos entrar em campo? Aquilo está bem longe, vai demorar até alcançar ele. A pergunta de Cruz trouxe dor de cabeça para Zaryuzu. Eles não estavam lutando para morrer, então eles tinham que planejar contornar isso. Zaryuzu e Zenberu não podiam atacar à distância, então eles teriam que se aproximar para um combate corpo a corpo. O problema agora estava nos 100 metros entre eles e o inimigo. Zaryuzu e os outros provavelmente poderiam aguentar 1 ou 2 Fireballs com facilidade, mas provavelmente receberiam mais do que apenas 1 ou 2 antes de chegar ao seu oponente, e a verdadeira luta só começaria quando chegassem lá. Não era difícil ver como o inimigo iria repeli-los se tentassem um ataque frontal recebendo ataques de fogo. Essa distância dá medo. Sim, com certeza dá. Nunca pensei que 100 metros poderiam parecer tão distante. Zaryuzu e seus amigos se perguntavam como poderiam alcançar o inimigo com nenhum ou o mínimo possível de danos. Que tal ir rente ao chão? Talvez desse usando poderes sacerdotais, mas ainda seria difícil. Se pudéssemos usar Invisibility, eles provavelmente poderiam fechar a lacuna instantaneamente ficando invisíveis e usando a magia Fly. No entanto, os druidas não puderam conjurar essas magias. Então, que tal fazer um escudo e avançar atrás dele? Construir escudos levaria muito tempo. É só arrancar umas casas e ir pra cima, não? Zenberu sorriu sem graça ao perceber a futilidade das palavras que acabará de falar. O inimigo atacava com bolas de fogo explosivas. Mesmo se bloqueassem, as temperaturas escaldantes ainda os queimariam. Não havia tempo agora para fazer um escudo de corpo inteiro que pudesse suportar altas temperaturas. Ah bem, aquilo, pode servir. Como assim, Zaryuzu? Perguntou Cruz nervosamente, sentindo um pouco de medo. Meu rosto está tão assustador assim? Pensou Zaryuzu. Ainda assim, não poderia evitar. Afinal, ele estava tão estressado que queria gritar. Um escudo. Acho que acabei de encontrar um, e Guva sentiu, ficou satisfeito consigo mesmo e com a situação atual. As coisas estavam indo muito bem. Os Bland e Meatrook ainda estavam lutando, mas ele tinha avançado com sucesso para a aldeia. Vários Lizardmen estúpidos tentaram atacá-lo, mas depois de ver o poder da sua Fireball, eles perceberam que a resistência era fútil. Os atacantes que obtiveram mais sucesso foram os 5 que se separaram para atrasá-lo, mas mesmo eles só conseguiram chegar a 50 metros. E Guva seguiu em silêncio, como se estivesse passeando por um deserto vazio.
Mesmo sentindo pena dos Lizarmen fracos, embora de maneira zombeteira, ele não seria descuidado. Ele estava perto da aldeia, seu objetivo. Uma vez lá, ele pretendia lançar várias fireballs para destruir os Lizarmen juntamente com sua aldeia. No entanto, os Lizarmen provavelmente tentariam impedi-lo de chegar ao seu destino. Isso significaria que já era hora do próximo contra-ataque. Iguva olhou para a aldeia, e suas suspeitas foram confirmadas. Mas é claro, Iguva viu uma hidra vindo para ele. Se esse era seu trunfo, os Lizarmen perderiam a vontade de lutar, uma vez que ele esmagasse com força esmagadora. Se isso acontecesse, ele seria capaz de destruir a aldeia mais facilmente. Por segurança, Iguva olhou em volta, depois checou o céu, e parou apenas depois de verificar que não havia vestígios do inimigo. Ele esperou vagarosamente que a hidra entrasse no alcance de seu ataque. Quando a hidra chegou ao limite do referido alcance, começou a correr ainda mais. Como esperado, o monstro estava indo direto para Iguva. Que tolice! Acha que eu deixaria algo tão lento chegar perto de mim? Você não passa de um animal. Com um sorriso zombeteiro no rosto, Iguva conjurou uma fireball de sua mão e arremessou na hidra. A bola flamejante voou em linha reta e atingiu a hidra em cheio. Chamas ardentes emergiram e consumiram a hidra. No entanto, a hidra continuou em frente, embora um pouco instável em seus pés. Continuou correndo, embora estivesse envolta em chamas. Não, as chamas se apagaram em um instante, então Iguva deveria estar vendo coisas. Dito isto, a visão diante dele mostrou a extraordinária determinação da hidra. Iguva franziu a testa em desgosto. O fato de poder resistir a um de seus ataques mágicos foi um golpe em seu orgulho. Embora fosse verdade que a hidra parecia estar protegida com alguma magia defensiva para reduzir o dano, a magia defensiva não era de nível alto, então não pôde anular completamente sua magia. Se bem me lembro, as hidras têm a capacidade de regeneração, mas não deveriam resistir a ataques de fogo. Em todo caso, animais desse porte têm mais vitalidade. Nesse caso, faz sentido que tenha resistido. Esse raciocínio confortou um pouco Iguva, mas não foi o bastante para apagar as chamas do rancor em seu coração. Iguva era um monstro especial que havia sido criado pessoalmente pelo ser supremo Ainzo Algon. O fato de que essa criatura não tivesse morrido em um golpe era um insulto ao seu mestre. Com os olhos frios que eram o oposto da raiva ardente dentro dele, Iguva estudou a hidra que se aproximava. Que desagradável! Morra! Ele lançou outra bola de fogo na hidra, e as chamas ruidosas engolfaram seu corpo. Por um momento, ele até achou que podia sentir o cheiro de sua carne queimando à distância. Mesmo que seu inimigo não tivesse sofrido uma ferida fatal, certamente hesitaria em continuar ou não. No entanto, por que não está parando? Por que essa coisa persiste? Kororo continuou sua marcha firme e decidida para frente. Seu corpo era grande, mas estava correndo no pântano, então sua velocidade era quase a mesma que a de um Lizarman. A água espirrava em todas as direções e uma cacofonia líquida ecoava por toda parte. Seus olhos âmbares tinham ficado turvos pelo calor intenso, e 2 de suas 4 cabeças pendiam impotentes. Mesmo assim, continuou correndo para frente. Outra fireball veio, atingindo o corpo de Kororo. A energia térmica contida na fireball explodiu e se espalhou por toda parte. A dor era como ser espancado por todo o corpo, seus olhos pareciam mais secos do que nunca, e o ar superaquecido queimava seus pulmões. Todo seu corpo estava queimado, e a agonia que estava acabando com Kororo agora dizia que, se continuasse, sua própria vida se extinguiria. Mesmo assim, ele continuou correndo. Correu sem hesitação. As altas temperaturas arrancaram as escamas de sua pele e fizeram com que bolhas cheias de sangue estourassem, mas mesmo assim continuou em frente. Um animal não inteligente teria dado meia volta e fugido, mas Kororo não o fez. Kororo era uma fera mágica chamada Hidra. Havia muitos tipos de feras mágicas, alguns possuíam maior inteligência do que um ser humano, e alguns eram pouco mais sábios que um animal comum. Francamente falando, Kororo pertencia à última categoria. O fato de que Kororo, que possuía a inteligência pouco acima da média de um animal comum, continuava avançando, mesmo à beira da morte, em direção a Iguva. A fonte de sua dor foi algo inteiramente inesperado, quase impossível de entender. E com toda certeza, mesmo seu oponente, Iguva, achou difícil entender. Ele se perguntou se Kororo estava sob a influência de algum controle mental. Entretanto, não era o caso. Certamente, essa não era a resposta. Iguva não seria capaz de entender. Kororo corria com toda a força pela sua família. Kororo nunca tinha visto seus pais, mas as hidras não eram o tipo de criaturas que abandonavam seus descendentes. Feras desse tipo viveriam com um dos pais até uma certa idade, aprendendo a sobreviver na natureza. Mas então, por que isso não se aplica a Kororo? Isso porque Kororo era um mutante. As hidras normais tinham 8 cabeças quando nasciam, e à medida que cresciam, germinavam mais cabeças, até um máximo de 12. No entanto, Kororo só teve 4 cabeças no nascimento, então seus pais o abandonaram no relento. Sem a proteção de seus pais, até mesmo uma jovem hidra, que algum dia poderia se transformar em uma criatura poderosa, certamente pereceria no ambiente hostil da natureza. Isto é, se um certo Lizarman não tivesse passado e o tivesse apanhado. E assim Kororo ganhou uma família, ele foi pai, mãe e amigo íntimo, tudo em um só. Como a mente de Kororo estava prestes a quebrar sob a agonia, lembrou-se de uma pergunta que sempre ponderou no passado. Por que este corpo tão grande? Por que tantas cabeças? Ocasionalmente pensava isso ao olhar para o querido pai que a criará. Como resultado, Kororo também pensou em outra coisa. Talvez algum dia essas cabeças caiam e novos membros brotem, assim como a grama, e assim serei como meu pai.
E se isso realmente acontecesse, o que mais a Hidra desejaria? Sim, já fazia tempo que não dormiam juntos, então talvez fosse bom que se enrolassem e cochilassem juntos. Sempre se sentiu solitário, porque se tornou grande demais e consequentemente eles tiveram que dormir separados. As chamas pareciam queimar os pensamentos de Rororo. Elas preencheram sua visão e a agonia atravessou seu corpo mais uma vez. Ele gemeu de dor quando a angústia tomou conta dele. Mas sentia um calor reconfortante por trás, esse calor nada tinha em comum com as chamas que o consumiam. Rororo sentia como se estivesse sendo esmagado por incontáveis martelos de ferro. Doía tanto que não podia mais pensar. As pernas de Rororo se fraquejaram, sinalizando para o resto da criatura que ela deveria parar de avançar. No entanto, isso era realmente suficiente para fazer Rororo parar? Não, ele não parou. Rororo continuou avançando. Seu ritmo diminuiu. Seus músculos estavam queimados e rígidos, e não podia continuar correndo no ritmo habitual. Sofria com cada passo que dava. Estava difícil respirar. Apenas respirar exigia grande esforço. Talvez seus pulmões tivessem sido queimados. Mesmo assim, não parou. Agora, apenas uma de suas cabeças ainda podia se mover. As outras cabeças imóveis eram pouco mais que peso morto. A visão da criatura Undead conjurando outra bola de fogo em sua mão era uma cena borrada na visão nublada de Rororo. Seus instintos animais permitiram que percebessem algo. Se levasse outro golpe, ele morreria. Contudo, Rororo não estava com medo. Sem parar, sem cessar, ele galopou bravamente à frente. Este foi um pedido de seu pai, mãe e amigo. Portanto, nunca iria parar. Assim que Rororo se arrastou desesperado e cansado para frente, uma bola de fogo vermelha voou mais uma vez de uma mão Undead. Ela voou pelo ar direto para Rororo. Não havia dúvida de que este último ataque consumiria Rororo em chamas. Foi um fato inegável. Ele morreria. Seria o fim de tudo. No entanto, na verdade, seria caso apenas se o Lizarman mencionado acima não interferisse. Como ele podia assistir Rororo morrer diante dele? Como ele poderia permitir que tal injustiça acontecesse? Isso era impossível. Ikbors! Zaryuzu gritou quando saltou de trás de Rororo, balançando a Frostpain enquanto corria ao lado dele. O ar diante deles congelou em um instante, formando uma parede de névoa branca. Essa era uma névoa de ar super resfriado, o vento gelado da Frostpain. Essa foi uma das habilidades da Frostpain. Era uma técnica especial que só poderia ser ativada 3 vezes ao dia, Ikburs. A técnica congelava tudo em uma área à frente e causava danos massivos. A parede de névoa congelada era sólida e bloqueava a Fireball que se aproximava. O orbe de chama ardente encontrou a parede de névoa fria pelas leis da magia. Permitir que colidissem era a escolha mais sábia. Acertou, as chamas abrasadoras explodiram, guerreando com a névoa congelada de marfim. Parecia que 2 serpentes, uma branca e outra vermelha, estavam tentando se consumir. Depois de um momento de resistência, ambos os poderes desapareceram. Em choque, a surpresa apareceu no rosto da criatura Undead. Essa foi uma reação natural ao ver a dissipação da magia que havia conjurado. Ainda havia alguma distância entre as duas partes. No entanto, eles já podiam ver os rostos e movimentos dos outros. O esforço e a determinação de Rororo haviam cruzado a distância aparentemente intransponível entre eles e trazido os 3 ilesos para este lugar. Rororo, Zaryuzu engasgou. No final, Zaryuzu escolheu as palavras mais apropriadas que conseguia pensar em seu vocabulário, uma frase simples e de fácil compreensão. Obrigado. Após gritar seus agradecimentos a Rororo, Zaryuzu avançou sem olhar para trás, seguido por Zenberu e Cruz. Um coachar quase inaudível respondeu-lhe. Foi o som de encorajamento para sua família. Iguva observou em silêncio. Sua Fireball havia sido anulada, e ele não pôde deixar de expressar sua descrença em palavras. Não pode ser. Iguva preparou-se para lançar outra magia. Naturalmente, ainda era uma Fireball. Ele não estava pronto para reconhecer que os Lizarmen que o atacaram realmente neutralizaram sua magia. A Fireball lançada flamejou rumo aos 3 Lizarmen. O líder Lizarman balançou sua espada e bloqueou a Fireball com uma parede de névoa congelante, e ambos sumiram juntos. Sim, a mesma coisa que acabará de acontecer novamente pode vir. Vou anular tudo que jogar em mim. O grito furioso do Lizarman adentrou seus ouvidos. Iguva respondeu com um TCH, em desgosto. E pensar que um mero Lizarman é capaz de desviar um de meus ataques. Justo eu, uma criação do Ser Supremo, a Insama. Iguva se esforçou para reprimir sua raiva fervente. Era bem provável que ele não pudesse mais usar sua Fireball. No entanto, o fato de sua oposição ter se abrigado atrás da Hidra e se aproximado, significava que provavelmente existia um limite para o número de vezes que tal habilidade pudesse ser usada. Ainda assim, ele não sabia se poderia ser usado 10 vezes, ou se todo o uso só esgotaria a estamina, o que significa que com a recuperação apropriada, ele poderia ser usado sem limite. Como devo lidar com isso? Gostaria de verificar a veracidade de seus dizeres, se possível. Iguva ainda podia disparar Fireball, mas ele não sabia dizer o quanto das palavras do Lizarman eram verdade ou bravata. Menos de 40 metros separavam Iguva dos Lizarmen. Além disso, o Lizarman que o atacava parecia um guerreiro. Como o Magic Caster Undead, Iguva não queria ser arrastado para um corpo a corpo. Portanto, sua magia Fireball seria um desperdício de mana. Ele não era estúpido o suficiente para realmente testar quantas vezes seu oponente poderia bloquear suas técnicas sob as circunstâncias atuais. Se eles não tivessem se escondido atrás daquela Hidra, isto é, se eles ainda não tivessem fechado a lacuna, ele poderia ter tentado verificar suas alegações.
No entanto, aquela maldita Hidra arruinou essa chance. Sua Hidra maldita, Iguva amaldiçoou e decidiu seu próximo passo. Então, que tal isso? Por coincidência, seus inimigos haviam se alinhado em linha reta. Iguva estendeu um dedo e apontou para os 3 Lizardmen que estavam o pressionando. A eletricidade crepitava em torno daquele dedo. Prove minha ira trovejante. Lightning. Um fluxo de eletricidade branca avançou e então, Zariuzu ainda estava a alguma distância, mas ele pôde ver a luz branca coruscando ao redor do dedo de Iguva. Lightning. O Ick-Burst da Frostpen poderia defender-se contra ataques de fogo e frio, mas Zariuzu nunca o usou contra raios, e ele não sabia se funcionaria. Então, seria mais sensato correr o risco, ou se dispersar para dispersar os alvos do inimigo e minimizar o dano causado? Zariuzu agarrou a Frostpen com força. Ele podia sentir o surto elétrico no ar, a prova de que o raio estava apontado para ele. Deixa comigo! Zenberu agiu mais rápido do que Zariuzu e saltou para frente com um grande grito. Ao mesmo tempo, a magia voou em direção deles. Lightning e Arger. Resistance Massive. Exatamente quando parecia que o raio estava prestes a perfurar Zenberu, seu corpo instantaneamente fortaleceu. No final, a descarga elétrica que deveria ter perfurado ele e as 2 pessoas atrás foi espalhada e desviada. Resistance Massive, esta era uma habilidade de monge, que descarregava Ki de todo o corpo para reduzir os danos mágicos. Foi uma técnica que Zenberu aprendeu durante suas viagens, depois de perder para o Ick-Burst da Frostpen no passado. A técnica poderia ser usada para defender-se contra qualquer magia que causasse dano, mesmo se o fizesse o dano em área. Ambos os lados ofegaram de surpresa, mas Zariuzu e Cruz, que acreditavam em seu camarada, não ficaram muito chocados com isso. Assim, enquanto Magic Casterundiad cambaleava de surpresa, os Lizardmen se aproximavam cada vez mais. Quando saíram correndo, Zariuzu de repente percebeu algo. Se ele tivesse usado Ick-Burst durante seu duelo com Zenberu, esse movimento de agora a pouco teria o anulado, e Zenberu teria usado a abertura para derrotá-lo. Talvez fosse por isso que ele estava tentando forçar Zariuzu a usar seu Ick-Burst. Ha! Moleza como mastigar caranguejos. Zariuzu sorriu para a voz confiante de Zenberu, mas seu rosto se apertou quase imediatamente depois. Isso foi porque Zariuzu podia ouvir uma corrente de dor em sua voz. Se até mesmo um Lizardman como Zenberu não conseguia conter sua dor, isso implicava que suas feridas não eram leves. Além disso, se essa técnica não tivesse pontos fracos, ele não concordaria com o plano de se esconder atrás de Rororo. Zariuzu olhou para frente. Menos de 20 metros os separavam do inimigo. A grande distância entre eles havia diminuído muito. À medida que se aproximavam, Iguva percebeu que os seres à sua frente eram oponentes poderosos. Ele não deveria pegar leve. O fato de poderem combater sua magia era digno de elogios. Claro, ele tinha outras maneiras de atacar, mas agora ele tinha que dar alguma consideração à defesa. Vocês são excelentes sacrifícios, perfeitamente qualificados para experimentarem meu poder. Iguva sorriu friamente enquanto conjurava sua magia. Summon 4TH Tierundiad. Em meio a um jorro de bolhas, 4 esqueletos emergiram do pântano para defender Iguva, cada um segurando escudos redondos e espadas curvas. Esses Undiads eram chamados de guerreiros seletons, e eles estavam em uma classificação completamente diferente dos seletons comuns. Mesmo podendo conjurar outros Undiais, ele escolheu os guerreiros seletons para resistir aos ataques frios. Iguva e outras criaturas esqueléticas como ele eram imunes a danos causados pelo frio. Protegido por seu esquadrão de guarda-costas, Iguva olhou para o inimigo que se aproximava. Era a atitude de um campeão invicto que esperava um desafiante. As contrapartes finalmente se aproximaram. Apenas 10 metros os separavam agora. Sim, apenas isso os separava. Depois de se certificar de que os Undiads não atacariam imediatamente, ele olhou para trás. Ele olhou para a distância que havia percorrido. Estavam muito perto, mas alguns passos se chegariam ao seu objetivo. Estavam quase no fim daqueles 100 metros de um campo de matança a céu aberto. Sem Rororo, Frostpen, Zenberu ou Cruz, ele nunca teria chegado tão longe. Pode-se dizer que foi tão difícil quanto tentar ascender aos céus. No entanto, ele havia cruzado essa distância e estava ao alcance de seu inimigo. Eles superaram essa distância juntos. Quando Zariuzu viu os Lizardmen levarem Rororo de volta à aldeia, ele soltou um suspiro momentâneo de alívio. Então se repreendeu por seu momento de frouxidão e olhou para os Undiads diante dele. Zariuzu reconhecia que eram inimigos temíveis. Se os encontrasse em circunstâncias diferentes, ele teria fugido imediatamente ao avistá-los de longe. Apenas por estar diante deles, seus instintos gritavam para que fugisse, e até mesmo sua cauda estava ouriçada. Com o canto do olho, Zariuzu notou que as caudas de Zenberu e Cruz exibiam reações similares da esquerda à direita. Os dois devem estar pensando a mesma coisa que Zariuzu. De fato, eles estavam lutando contra o desejo de fugir enquanto enfrentavam os Undiads diante deles. Zariuzu moveu sua cauda, encostando nos dois pelas costas. Os dois olharam para Zariuzu com expressão de surpresa em seus rostos. Podemos vencê-los se nós 3 trabalharmos juntos, disse Zariuzu. Belas palavras, Zariuzu. Nós podemos ganhar. Cruz usou a cauda para acariciar o local nas costas, onde Zariuzu encostou. Agora dá para fazer algo, não? Zenberu riu, havia um olhar de orgulho em seu rosto. E assim, os 3 percorreram o trecho final para o inimigo. A distância entre os dois lados era de 8 metros. De um lado estavam Zariuzu e companhia, que haviam corrido até aqui e estavam ofegantes. Enfrentando-os estavam os Undiads que não respiravam. Seus olhos se encontraram e o inimigo falou primeiro. Eu sou Iguva, um Elder Lich sob a bandeira do Supremo.
Curvem-se diante de mim, eu lhes concederei uma morte rápida e indolor. Zaryuzu não pôde deixar de sorrir, pois percebeu que esse Guva não sabia de nada. Não importava o quanto ele pensasse, só havia uma resposta. Zaryuzu sorria, mas Iguva não estava descontente. Em vez disso, ele esperou silenciosamente a resposta. Iguva conhecia sua força e estava confiante de que poderia eliminar Zaryuzu e seus companheiros. Foi por isso que sua atitude foi de superioridade e até de gratidão, afinal, eles tinham vindo até aqui para se sacrificarem. Digam-me vossas respostas. Bem, quer mesmo saber. Zaryuzu levantou a Frost Pen e segurou-a com força. Zenberu ergueu os punhos, assumindo uma postura especial de combate. Cruz não fez movimentos especiais, mas ela tocou a fonte de mana dentro dela, preparada para lançar magias a qualquer momento. Então aqui está a minha resposta, vai sonhando. Os guerreiros seletons consideraram que a resposta era hostil, e levantaram suas espadas enquanto se cobriam com seus escudos. Preparem-se para morrerem em agonia eterna. Lembrem-se que rejeitaram minha oferta final de misericórdia. Te mandarei de volta para seu lar, para o mundo dos mortos e Guva. Neste momento, a batalha que determinaria seu destino havia começado. Vai pra cima, Zaryuzu. Zenberu atacou primeiro, mas direcionou seus ataques a um guerreiro Seleton. Ele não se importava que o guerreiro Seleton bloqueasse seu golpe com seu escudo. Ele simplesmente acelerou seu punho com força bruta. O escudo se dobrou para dentro e o guerreiro Seleton, que se contorcia, colidiu com os outros guerreiros Seletons e perderam o equilíbrio. Ele também tentou acertar outro guerreiro Seleton com a cauda, mas não conseguiu emendar o ataque. A formação dos guerreiros Seletons se curvou sob o ataque de Zenberu, e Zaryuzu imediatamente preencheu a lacuna que eles haviam desocupado. Parem ele! 2 guerreiros Seletons foram em direção a Zaryuzu com suas lâminas curvas, quando ouviram o comando de Guva. Ele poderia tê-los evitado se quisesse. Se ele quisesse levar os golpes de frente, ele poderia tê-los bloqueado com a Frost Pen. No entanto, Zaryuzu não fez nenhum dos dois. Evadir implicaria em desacelerar, e ele não queria fazer um movimento tão inútil na frente de Guva. Além disso, alguém já estava preparando uma jogada, Arfibin. A lama crepitou como um chicote, emaranhando os 2 guerreiros Seletons. Os chicotes de lama pareciam correntes de ferro. Os guerreiros Seletons ficaram imobilizados enquanto Zaryuzu aproveitava a abertura. Sim, Cruz também o ajudava. Zaryuzu não estava lutando sozinho. Ele poderia confiar-se aos seus camaradas. Infelizmente, mesmo a magia de Cruz não conseguiu selar completamente os movimentos de seus inimigos, e as lâminas dos guerreiros Seletons arranharam Zaryuzu. Todavia, essas lesões não significavam nada para ele. O sangue fervente em sua alma desconsiderava o conceito de dor. Zaryuzu aumentou o tamanho de seus passos. Ele correu para Iguva, que mirava nele. Mesmo que fosse atingido por uma magia de ataque, ele estava determinado a afrontar o golpe e continuar correndo. Tolos! Conheçam o medo. Skari. A visão de Zaryuzu turvou-se. Ele começou a se perguntar onde estava quando um terror sem nome floresceu dentro dele, e ele sentiu como se algo estivesse o rodeando de todos os lados. Ele parou seus passos. A magia Skari sacudiu seu coração, e impediu que suas pernas o obedecessem. Sua mente dizia às suas pernas para se moverem, mas seu coração não permitiria que seu corpo desse um passo. Zaryuzu. Lyon's Heart. Quando Cruz gritou essas palavras, o terror se dissolveu em um instante, e em seu lugar, reacendeu-se o espírito de luta. A magia que conferia coragem havia exorcizado o medo de seu coração. Iguva olhou infeliz para Cruz e apontou um dedo para ela. Intrometida, pare de interferir. Lightning! Houve um clarão branco, Jaa! E Cruz lamuriou. O coração de Zaryuzu oscilou. Foi quase consumido por um ódio intenso, mas ele conseguiu se controlar no final. O ódio era uma arma útil às vezes, mas contra um inimigo poderoso, poderia acabar sendo uma lança apontada para seu próprio coração. Quando confrontado com um poderoso inimigo, era necessário paixão ardente e lógica gelada. Zaryuzu não olhou para trás. Já que Iguva atacou Cruz, isso significava que Zaryuzu tinha uma abertura para se aproximar. Um olhar de consternação apareceu no rosto de Iguva, e ele sabia que havia cometido um erro. Isso, por sua vez, trouxe um sorriso irreverente a Zaryuzu, cuja amada havia sido ferida. TCHH, Light muito lento. A Frostpen golpeou lateralmente, desviando o dedo que Iguva estava planejando estender. Você deixou um guerreiro chegar perto de você, Magic Caster. Pode ir dando adeus às suas magias. Sem contar os conjuradores, a maioria dos Magic Caster que permitiam que um inimigo se aproximasse poderia ter suas magias interrompidas durante a conjuração. Mesmo um monstro poderoso como Iguva não era exceção. Zaryuzu estreitou os olhos, confuso com a sensação subindo por seu braço. Cortá-lo parecia estranho. Iguva deve ter tido algum tipo de resistência à sua arma. Ainda assim, ele não estava ileso. Sim, se ele pudesse resistir a danos, então tudo o que ele tinha que fazer era infligir mais danos. Sendo esse o caso, tudo o que ele tinha que fazer era continuar atacando-o. É claro que era mais fácil falar do que fazer. Zaryuzu sabia disso. Porém, isso era tudo que um guerreiro como Zaryuzu podia fazer. Não me menospreze, Lizarman. 3 flechas de luz apareceram diante de Iguva e dispararam contra Zaryuzu. Ele as resvalou reflexivamente com sua arma, mas as flechas mágicas atravessaram sua arma e perfuraram seu corpo, enviando uma onda de dor latejante através dele. Esta foi uma Silent Magic, Magic Arrow. Não havia preparação necessária para as magias silenciosas, portanto elas não poderiam ser interrompidas. Além disso, as Magic Arrow eram magias somente bloqueáveis por magia, nem mesmo alguém como Zaryuzu poderia bloquear. Zaryuzu cerrou os dentes e golpeou Iguva com a Frostpen.
Desgraçado. Lizarman maldito. Magic e Arrow poderiam sim ser indefensáveis por meios comuns, mas, inversamente, causavam danos desprezíveis. Alguém como Zaryuzu, com um corpo afiado ao longo de centenas, se não milhares de batalhas, não era fraco o suficiente para ser incapaz de lutar por tal magia. Os projéteis mágicos atingiram Zaryuzu novamente, causando dor até os ossos. Zaryuzu segurou a dor e contra-atacou com um giro de sua espada. Depois de várias idas e vindas, os movimentos de Zaryuzu começaram a diminuir. O latejar severo dificultava seus movimentos ágeis, ilustrando claramente a diferença entre ele e os Undiars que não conheciam a dor. E chegamos ao final do vídeo. Não esqueçam de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho de notificação e dar aquele super like para ajudar a fortalecer o canal. Até mais, pessoal!